Amados, nesses dias de pandemia, né? Continua, a gente achava que estava saindo e continuou. Deus me levou a refletir sobre um texto da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 6. E eu gostaria de convidá-lo a abrir sua Bíblia para meditar nessa passagem tão especial da Bíblia. João, capítulo 6. Vou pegar minha colinha aqui. Vamos ler do versículo 66 em diante. Depois eu explico o contexto da história aqui para vocês. O texto diz assim: à vista disso, muitos dos seus discípulos abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Amém? Vamos orar pela palavra de Deus, que a sua palavra traga revelação sobre a minha vida, sobre a sua vida, e possamos crescer no Senhor, no conhecimento do Senhor Jesus. Pai, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de estarmos na sua presença para te adorar, para bendizer, para proclamar o seu nome e adorar a ti, Senhor. Deus, que o teu nome venha a ser exaltado nessa noite, o seu nome venha a ser glorificado, Senhor, através dessa tua palavra. Pai, queremos abençoar cada um dos nossos irmãos que estão nas suas casas. Senhor, que o Senhor nos visite de forma especial, com graça, com bondade. Senhor, que a tua palavra encontre corações férteis e ela multiplique-se a 30, 60 e 100 por um. Pai, aquele que está cansado, aquele que está abatido, aquele que está amargurado, aquele que está ansioso, aquele que está deprimido em isolamento. Pai, aquele que está enfermo, talvez num hospital ou em casa, nós declaramos a presença do Senhor, o amor do Senhor, a bondade do Senhor. Pai, nós sabemos que o Senhor habita no meio dos louvores do seu povo. O Senhor habita entre o seu povo. Pai, nós sabemos que tu és um Deus onipresente que está em todo lugar. O Senhor está aqui no meu escritório, o Senhor está na casa dos teus filhos, na onde eles estiverem, Senhor. E eu peço agora, Espírito Santo, vem sobre cada um. Aquele que estava passando, talvez zapeando, passando pelo Facebook, parou agora. Pai, que o Senhor tenha uma palavra para esse meu irmão, para esse meu amigo, Pai. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, esse texto, esse capítulo aqui, o capítulo 6, é um capítulo chave no livro de João, principalmente nessa primeira etapa do livro, do capítulo 2 ao 12. Jesus, ele está numa situação aqui, ele faz uma distinção entre aquele que crê e aquele que não crê. Ele usou alguns simbolismos nos textos anteriores aqui, ele usa uma linguagem figurada, ele fala daquele que não comer a minha carne e não beber do meu sangue, não faz parte do meu reino, não tem parte comigo. E a partir daí, desse momento, nós vamos observar uma rejeição à pessoa de Jesus, um crescimento da rejeição, do índice de rejeição. Se Jesus fosse um político, nós ia dizer que o índice de rejeição de Jesus começa a crescer, porque o discurso dele aqui já começa a ser mais duro, mais firme. Durante a sua pregação, na região da Galileia, onde ele iniciou seu ministério, Jesus curou pessoas, Jesus multiplicou pães, peixes, e ele obteve uma tremenda popularidade com isso. A popularidade dele cresceu, pessoas o buscavam, e conforme as pessoas se beneficiavam dos milagres, como a alimentação dos pães, a alimentação dos 5.000 homens apenas ali, fora mulheres e crianças. Então deveríamos ter ali umas 15.000 pessoas, 20.000 pessoas, e o povo parecia receptivo àquilo. O povo parecia receptivo a esse que parecia ser realmente para eles agora o verdadeiro rei, o rei perfeito, o Messias. E Jesus era o Messias. Mas nós temos que lembrar que os judeus esperavam um Messias político, um líder militar, alguém que ia libertar eles do cativeiro, da escravidão dos romanos e do peso dos romanos traziam sobre eles e tantas outras gerações que passaram por tantas opressões. Então eles imaginavam, amados, o que seria seguir um senhor, imagine isso, seguir um rei, um senhor com tal poder. Um tal poder que ele poderia acabar com a fome da sociedade, porque ele multiplicava pães e peixes.
Esse rei, eles poderiam agora viver numa sociedade sem fome. Eles poderiam viver numa sociedade sem doenças, porque ele curava os enfermos. Então ele tinha um plano de assistência alimentar, ele tinha um plano de assistência à saúde, ele tinha uma segurança, trazia segurança. Jesus cuidou aqui da alimentação, da segurança, da saúde. A opressão inimiga libertava as pessoas das obras de Satanás. E a narrativa de João nos diz que depois que Jesus alimentou esses 5.000 homens, fora mulheres e crianças, que Jesus percebeu, no versículo 15 do capítulo 6, diz que ele percebeu que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para proclamarem ele rei. A multidão tinha o intuito de proclamar Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Por quê? Porque Jesus curava, Jesus libertava, Jesus dava comida, Jesus multiplicava pães, Jesus libertava as pessoas. Eles sonhavam com aquilo, com a vinda de um Messias que ia fazer isso, Jesus começa a fazer isso. Só que com o tempo o sonho deles de um reino terreno, de um reino, podemos dizer assim, dessa terra, estava se desfalecendo, estava desaparecendo, despedaçando-se. Jesus não tinha ilusões sobre ser um rei terreno, sobre ter um reino terreno, um trono físico. Jesus não tinha isso. Ele não veio na terra para estabelecer um trono simplesmente físico, porque a sua realidade era muito maior. Jesus já havia ensinado o sonho do povo aqui, de que a obra do Messias ia ser de libertar eles dos inimigos físicos dos romanos e tantos outros. Eles estavam entendendo que está chegando a nossa hora. Mas de repente, ou o próximo, estava para encontrar uma virada nessa expectativa. Isso iria mudar. Um dia depois de alimentar os 5.000, Jesus disse aos seus seguidores, Jesus começou a explicar a eles, aqueles que o seguiam, sobre a natureza do seu reino, sobre a sua natureza, a natureza do seu ser, sobre a esperança que eles deveriam ter a respeito dele e a esperança que ele tinha a respeito deles. Jesus, nesse tempo, ele falou sobre a vida eterna. Jesus falou sobre o pão que vinha do alto. Ele se compara e diz assim: eu sou o pão que desceu do céu. Assim como o povo de Israel teve o maná no deserto, ele está dizendo: eu sou o pão que desci do céu. E aí ele começa a trazer um discurso duro, porque ele começa a dizer que aquele que não come desse pão e não bebe desse sangue não tem parte no reino. Não, tem que ter um compromisso. Os fariseus, ouvindo aquilo, achavam que era canibalismo. Que bobagem é essa que esse homem está falando? E a virada real dessa popularidade de Jesus, que era crescente, a campanha dele crescendo, parece ter vindo essa virada, essa popularidade, quando ele começa a dizer no versículo 61 até o 66 que ele voltaria aos céus. Ele estava dizendo para eles: não, eu não vim estabelecer um trono terrestre. Eu não vim estabelecer um trono na terra. Eu vim para estabelecer um trono nos céus. E a minha partida está próxima. Eu voltarei aos céus. Eu voltarei para o lugar de onde eu parti. E aí, desta forma, no versículo 66, nós chegamos ali ao texto. E o texto diz que muitos começaram a abandonar a Jesus. Muitos abandonaram e já não andavam com Jesus. Muitas pessoas começaram, desses seguidores, quando Jesus traz esse discurso pesado, em primeiro lugar nós vemos que muitos abandonam. Muitos abandonam Jesus quando é exigido mais compromisso, quando se espera mais compromisso. Nós vivemos uma sociedade superficial que não quer compromisso, que não quer algo mais profundo. Isso é nos relacionamentos, é na vida com Deus, é no trabalho. E aí Jesus, quando vê que aquele grupo de alguns discípulos abandonam e já não andam mais com ele, Jesus olha para os 12 e lhe pergunta para os 12, versículo 67, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Porventura vocês querem ir também atrás dos outros? Não, uma linguagem de hoje. E aí, vocês também não vão embora? Vocês não vão também me abandonar? Vocês não vão me deixar? E essas foram, diante dessa pergunta, estas foram as palavras que Pedro ouviu de Jesus e aos discípulos. Vocês não vão se retirar?
essa audiência que diminuía, aquele público que diminuía, cada culto menos gente. Ele disse aos discípulos, ei, não vão? A multidão, amados, a multidão é volúvel. Aqueles que seguiram Jesus por causa dos pães e peixes que ele multiplicou. Aqueles que seguiram Jesus por causa das curas, agora estavam ofendidos com a mensagem que ele pregava. Estavam dodói porque ele falou que ele exigia mais compromisso. Aqueles que seguiam a Jesus queriam as curas, as bênçãos, aqueles que buscavam as mãos de Jesus, agora, diante de uma palavra de compromisso exigida pelo Senhor, eles começam a abandonar. E muitos até se ofendem com aquilo que Jesus diz. E essa mensagem dura de Jesus, ela vai enfatizar algo. Ela vai enfatizar, entre outras coisas, a depravação humana, que nós somos falhos, que nós somos fracos, que nós não temos valor algum em nós mesmos, que nós de nós mesmos não temos nada a oferecer. Jesus 2 vezes nesse texto ele afirma, no contexto ali, ninguém pode vir ao Pai se o Pai que me enviou não o trouxer. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ele disse que existem pessoas que creem, mas existem aqueles que não creem. E aqueles que não creem se afastam. E acabaram não o seguindo mais. Pessoas que queriam o pão, mas não queriam a doutrina de Jesus. Pessoas que queriam a comida que ele oferecia, mas não reconheciam que eram pecadores e mereciam punição e precisavam de perdão. Deus não veio para punir, mas ele veio para perdoar, para resgatar, mas ele espera que eu e você reconheçam nossos pecados. Aqui, eles queriam ser exaltados, mas não notavam que para ser exaltado primeiro era necessário se humilhar. Queriam o pão, mas não a doutrina. E o texto revela que nós somos impotentes. O homem, o ser humano é impotente. O homem não é autossuficiente. Ele precisa de ajuda. Eu e você precisamos de ajuda. Você que está na sua casa precisa de ajuda. Eu preciso. Todos nós. Não pode o homem por si só prover nem sequer coisas materiais. Ah, mas eu tenho força para trabalhar. Basta uma doença, você não consegue trabalhar. Ah, mas eu tenho riquezas. Veja Michael Schumacher. Quanta riqueza alcançou e agora está doente, em coma, sem poder usar daquela fortuna que ele teve por tanto tempo. O homem não pode prover coisas materiais. Minhas ajudantes estão me ajudando aqui, por isso que eu dei uma paradinha. A Rebeca deu risada. O homem está perdido. O homem está perdido como uma ovelha que se perde e não sabe o caminho, o seu rumo. O homem, o ser humano é perdido e ele não consegue achar o caminho de volta para Deus, porque a ovelha ela não tem senso de direção, por isso que ela precisa do pastor conduzindo. Por isso tem que haver um pastor, alguém que busque a pessoa. E esse pastor é Jesus, ele que buscou-nos aonde nós estávamos. Porque nós somos impotentes, nós somos depravados, nós somos maus. E Jesus pergunta para aqueles discípulos, vocês vão com eles também? Vocês vão com eles? É difícil? O chamado para vocês, exigir compromisso é difícil? E aí, diante disso, Pedro responde Jesus com uma pergunta fantástica, que é o tema dessa mensagem de hoje. E ele diz assim, Senhor, para quem iremos nós? Senhor, para quem iremos nós? O homem é pecador, ele não pode se tornar justo diante de Deus, que foi o rei que foi ofendido, e não tem como. O livro de Jó, ele levanta essa pergunta, né? Como o homem pode se tornar justo diante de Deus? E por milhares de anos, Jó é o livro mais antigo da Bíblia, por milhares de anos essa resposta não é encontrada, até que lá em João, o João Batista aparece dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele começa a apresentar, e aí vem Paulo e apresenta em Romanos como que o homem pode ser justo diante de Deus, através do sangue de Jesus. Através do sangue. Tem que haver alguém que nos torne justo. Tem que haver alguém que torne justo por seus pecados. O homem precisa de alguém que o busque, que o salve. Veja a pergunta. Jesus fala assim, vocês não vão se retirar também?
Na minha lógica, eu penso assim, para onde? E a gente até canta, acho que tem cânticos, né, que a gente canta, assim, eu lembrei, acho que essa mensagem traz um cântico. Mas a gente fala assim, para onde iremos, Senhor, se só Tu tens palavras de vida? Não é para onde. O texto diz, para quem iremos? Amados, não é para onde, não é um lugar, não é porque a igreja está fechada, não é onde, não é o que, não é o que fazer, o que ter, não é como, não é onde, é quem. Para quem iremos nós, se só Tu tens palavras de vida? Aqueles que querem que Jesus entre forçar uma questão física, um reino terreno, ficaram desapontados. Talvez você esteja desapontado porque você pensava muita coisa até dias atrás. Deixa eu arrumar aqui minhas anotações. Você talvez pensava muita coisa nesses dias. Talvez você tinha perspectivas, você tinha planos. Talvez você tinha algumas ideias. Talvez você pensava que Deus ia fazer algo na sua vida. Não, Deus vai fazer aquilo na minha vida. E Deus não fez aquilo que você esperava que Deus ia fazer. E aí você fica perplexo, você fica incomodado, você fica, Senhor, e agora o que eu vou fazer? Muitos ficaram ofendidos com Jesus porque ele apertou a sua mensagem. Porque ele disse assim, tira os seus olhos apenas das esperanças terrenas e olhem para os céus. E muitos se afastaram, como nesses dias de pandemia. Desde o início do ano, as igrejas tiveram que fechar, mudar, ter espaçamento. Nós sabemos que tem pessoas que não podem vir, são grupo de risco, entendemos perfeitamente. Crianças não podem vir, idosos. Mas, amados, tem muitas pessoas que simplesmente pararam de vir a Cristo, vir à igreja. Pastor, o senhor acabou de falar que não é o lugar, mas eu preciso congregar, eu preciso comungar, eu preciso estar junto. E aí pessoas vão abandonando. Nós vimos isso conversando com pastores por tantos lugares que a gente conhece. As frequências diminuindo. Limitações que temos que ter nos nossos tempos. Os espaços ainda assim não se enchem. Por quê? Porque muitos se afastam, abandonam, se decepcionam, se esfriam, se ofendem com Jesus. Mas o texto diz que nem todos se afastaram. Pedro ele se levanta e diz, Senhor, para quem iremos nós? Mas esses dias de pandemia, de luta, de adversidade, eu pergunto para você, para quem você vai? Para que lado você vai? Para quem você vai buscar? Simão Pedro explicou aí os motivos dele, no versículo 68 e 69, ele diz assim, Senhor, para quem iremos nós? Pois só Tu tens palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. O texto sugere que o livramento, a libertação, a tua vitória, a tua cura, ela não está num lugar, não está em algo que você faça, está em alguém. Para quem? Pedro sabia que a salvação estava numa pessoa. Tem muita gente confiando em muita coisa, confia em ordenança, confia em regras, confia em leis, confia até numa igreja para ser salvo. Todas as coisas são boas, mas elas não substituem são inúteis, elas não substituem a necessidade de um Salvador. São coisas boas. Nós vamos à igreja para adorar, para crescer, mas não para ser salvo. Nós vamos, a igreja é um lugar designado por Deus, do qual nós podemos não ser salvos, mas como salvos servir pessoas, servir um ao outro, servir a comunidade. E aí Pedro vem e diz o seguinte, para onde nós iremos? E aí ele explica, não tem lugar para nós ir. Por quê? Porque em primeiro lugar, só Tu tens as palavras de vida eterna. Ele reconhece que Jesus é o Salvador. Hebreus 4,15 diz o seguinte, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus de Nazaré é aquele que tem essa qualificação e Pedro sabia disso. Jesus de Nazaré, ele sofreu sendo tentado. Senhor, para quem iremos, se Tu tens palavras de vida eterna? E Jesus pode nos surpreender muitas vezes. Sua vontade pode nem sempre ser aquilo que a gente espera. A vontade de Deus pode ser outra.
E aí, para quem iremos nós? Somente Jesus tem palavras de vida eterna para mim e para você. Amados, palavras valem muito. Palavras têm poder. Através das palavras nós podemos construir cidades, estados, nações. Palavras são carregadas de autoridade, palavras carregadas de amor, palavras carregadas de poder, palavras carregadas de carisma, de carinho, podem transformar realidades, vidas difíceis. Com palavras podemos transformar. Muitas vezes governos, por outro lado, governos autoritários, Hitler, os nazistas, os fascistas, por exemplo, foram altamente destrutivos com suas palavras, conduziram milhares de pessoas ao erro coletivo. A Segunda Guerra é um exemplo disso. O quanto os judeus sofreram. Palavras movem o mundo, mas palavras também geram vida. A bênção e a vida, a bênção e a morte, ou melhor ainda, como diz Deuteronômio, a vida e a morte estão no poder da língua. Quando a gente sai desse contexto geral, desse pensamento geral, e nós olhamos para a nossa própria existência, para a nossa própria vida como indivíduos, como ser, eu e você descobrimos o quanto as palavras representam na nossa vida. Esses dias de pandemia, para mim, tem sido claro isso. Nós sentimos alguns sintomas na segunda-feira, mais ou menos, no domingo à noite já, talvez. Segunda-feira, febril, a Karina febril, um pouco de dores, eu dores de cabeça e tal. E aí esperamos mais 2 dias e aí fomos procurar ajuda na UPA da Zona Norte. Lembrando, você que é de Maringá, que agora é atendimento na UPA da Zona Sul. E aí, mas nesses dias, e aí você vai para o hospital, você vai para o médico receita você, e você começa lá já na UPA a ouvir pessoas, e um fala daqui, outro fala daqui, outro fala que é terrível, outro começa... E a gente começa a ouvir que tem que tomar aquele remédio X, aquele remédio Y, e aquele fulano é contra o X, e aquele Beltrano é a favor do Y, e tal, e médico diz uma coisa, alguns médicos na internet diz outra, os médicos do Google diz outra, os médicos dos grupos de WhatsApp, que tem um monte agora, nunca vi tanta gente formada em medicina, que todo mundo sabe de todo mundo é farmacêutico, todo mundo é médico nesse país, nesse mundo agora, nem os médicos sabem o que tem que fazer, né? E os cientistas e tal, amados. E sabe qual que é o maior? Você que talvez passou por isso já pelo Covid, está passando, não é a doença. Para mim não está sendo a enfermidade, eu estou tendo poucos sintomas, mas o psicológico. Porque você olha assim, puxa, mas o médico não deu aquele remédio que sempre me mandaram dar. E será por que ele não deu? E aí liga para um, liga para outro, liguei para a cunhada médica, liguei para aquilo, para aquilo. É o psicológico, palavras. As palavras, nós escutamos conselhos, palavras de tanta gente, de médicos, de plantão de WhatsApp, de cientista. Cada um tem uma palavra. Cada um tem uma palavra. Isso começa a trazer uma aflição, uma angústia. Como exemplo, tem pessoas que vivem anos remoendo uma palavra que recebeu. Uma palavra dura da infância, uma palavra firme, difícil. Tem pessoas que receberam palavras no passado, de um professor, de um pai, de uma mãe, que tem dor até hoje. Agora também tem pessoas que experimentam uma alegria fantástica quando ouvem palavras de conforto, de alegria, que animam ela. Palavras de amor, que ditas em momentos especiais, que fez com que essas pessoas ganharem forças. Quantas vezes você estava num momento tão difícil da sua vida e alguém trouxe uma palavra, e essa palavra foi como maçãs de ouro em salva de prata e abençoou sua vida. Palavras de carinho, palavras de afeto, palavras de compreensão. As palavras libertam, meu irmão. Então quero te incentivar a você, assim, nesses grupos de WhatsApp que você está, Facebook, Instagram, pare de ficar sendo médico, sendo receituário, sendo farmacêutico. Nós não somos isso. Nós somos um povo de fé que tem uma mensagem. O nosso produto, o que nós temos para oferecer é uma mensagem, é uma palavra. E a palavra é daquele que tem as palavras de vida eterna. Porque as palavras de Jesus hoje, as pessoas vão ouvir, não através dele, mas através de mim, de você, da igreja do Senhor.
Então abra sua boca, use seu dedo para digitar palavras de fé, de ânimo, de coragem. Se você conhece alguém que está passando por enfermidade, que está abatido, que está triste, está ansioso, libere palavras de fé. Diga, você vai vencer, você vai conseguir, Jesus é com você, seja curado em nome de Jesus. Não é hidroxicloroquina, azitivina, sei lá o que, ivermectina, zinco, ou seja, colágeno, que for que vai curar. É o sangue de Jesus. Ele disse que nós iremos dizer aos enfermos que serão curados e eles serão curados. É a palavra daquele que vive e que é eterno. Quando Pedro fala assim, a quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? As mesmas palavras de vida eterna, ele nos deu autoridade para usar. Ele diz assim, eu vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Ele te deu autoridade, meu irmão. Então, saia desse desânimo, saia dessa enfermidade, seja curado pelo poder que é no nome de Jesus. Aleluia! Jesus explicou que aquele que comer da sua carne, beber do seu sangue, quando ele estava falando ali, versículos 54 e 56, ele está falando aquele que permanece nele, está falando da ceia do Senhor. Hoje nós vamos celebrar a ceia, você vai celebrar a ceia em família aí, e isso é mais que uma ordenança. Muito mais. Está falando de um compromisso com um corpo, o mesmo pão. Nós fazemos parte do mesmo corpo, da mesma essência de Jesus. Aqueles homens não gostaram da proposta de compromisso de Jesus. Aqueles homens não gostaram, não queriam um compromisso muito profundo com Jesus. Eles queriam a superficialidade. Porque ela é sempre a primeira opção. E nós vivemos uma sociedade superficial, que as pessoas não querem compromissos reais. Meu irmão, hoje nós estamos distantes porque está proibido, mas se domingo que vem abrir e você puder vir, se você não tem Covid, se você não é grupo de risco, vá louvar a Deus, vá adorar a Deus, porque as pessoas vão no mercado, vão na lotérica, vão em todos os lugares, só na casa de Deus que não. Alguns que ouviram aquelas palavras duras de Jesus, abandonaram aquela caminhada com Cristo, abandonaram a caminhada cristã. E aí Jesus perguntou para os seus discípulos, vocês vão também? Eu pergunto para você, você também vai parar? Você também vai abandonar? Mas as palavras de Pedro, Senhor, para quem iremos, se só tu tens palavras de vida eterna? As palavras desse discípulo de Pedro, mas tinham convicção. Ele sabia discernir o que era uma palavra útil e uma palavra inútil. O que era uma palavra inútil e o que era uma palavra especial. E ele começa a dizer por que ele seguia Jesus. A quem iremos nós? Primeiro, só tu tens palavras de vida eterna. E outra coisa, nós temos crido, versículo 68, e conhecido a Cristo. Nós temos crido no Senhor e conhecido a ti, Jesus. Pedro tinha experimentado a Jesus. Ele podia falar de algo porque ele tinha experimentado. Certa vez ele acreditou nas palavras de Cristo. Ele estava às margens do mar da Galileia. Pedro, um pescador experiente, um homem que conhecia aquele lago como ninguém. Chama-se mar, mas era um lago. Mar da Galileia. Um pescador profissional. E ali, baseado na palavra de Jesus, ele teve a sua maior experiência na vida pesqueira, na pescaria. Quando Jesus passa pela praia e eles passaram uma noite inteira sem pescar. E Jesus manda ele jogar as redes ao lado. E aí Lucas descreve no seu evangelho, no capítulo 5, que Pedro diz assim, Senhor, sob a sua palavra lançarei as redes. Sobre a sua palavra que é eterna, imutável, infalível, eu vou lançar as redes. E ele lançou as redes e trouxe uma grande quantidade de peixes. Meu irmão, lance as suas redes ao mar, mas diante de uma palavra do Senhor. 2021 está chegando, não sei qual que é a tua área profissional, no que você trabalha, tem tanta gente aqui que está nos ouvindo e nos vendo, mas lance a tua rede baseada numa palavra de vida eterna, uma palavra do Senhor, num rema de Deus. Ore como nós mostramos, busque a Deus em oração, e aí busque a palavra do Senhor, e baseado nesta palavra, haja, lance as redes. E Pedro fez isso, sabe por quê? Por que ele disse que Deus, só tu tens palavra de vida eterna? Porque ele dizia, eu já experimentei. Eu experimentei isso e eu criei nisso. Eu criei na sua palavra. Eu tive uma experiência com a sua palavra.
Deus nos conduziu até aqui. Deus conduziu você até aqui na vida cristã. Deus tocou seus corações, o meu coração, o seu coração com a palavra dele. E ele disse que ele estaria conosco todos os dias, até o fim dos séculos, até a consumação dos séculos. Hoje nós temos acesso fácil à palavra através de internet e tantos outros meios. De tantas outras oportunidades que nós temos de ouvir a palavra. Temos tantos meios. E muitos cristãos não aproveitam isso. É impossível que um cristão nunca tenha ouvido a palavra de Cristo hoje, nesses dias. Mas essa mesma palavra de Cristo que toca coração, que é cheio de graça, ela nos avisa, nos chama para ser agentes de transformação, proclamadores da transformação através da mensagem do Evangelho, através da palavra. Qualquer mensagem que a igreja pregue que substitua a palavra de Cristo é discurso vazio, não vale nada. Mas eu e você somos mensageiros, portadores das boas novas. Que a palavra de Cristo, deixe que a palavra de Cristo inunde o teu coração. E a partir de hoje, essa semana, comece a usar, a partir de hoje, depois desse culto, use o teu WhatsApp, o teu Facebook, o teu Instagram, a tua voz, aonde você estiver, o teu telefone, como for, para anunciar palavras de bênção sobre a vida das pessoas. Ter uma vida feliz é resultado da sabedoria do uso das palavras. Falar coisas que edificam, cheio de amor, de carinho, de ternura, de respeito, de sabedoria, palavra de Deus. Isto que nós precisamos nesses dias hoje. É isso que as pessoas precisam ouvir hoje, meu irmão. É isso que a sociedade precisa ouvir. É isso que o nosso vizinho, nosso amigo de trabalho, que as pessoas que estão desesperadas, quando nós saímos lá da Zona Norte do teste, eu com a Karina, suspeita, não é confirmado. Saímos fora ali para ir para a farmácia pegar os remédios, uma senhora já chorando, uma moça que estava ali dentro toda fortona e de repente desmoronando, que tinha que ficar sozinha, isolada. Palavras de vida eterna. E a fonte dessas palavras é Jesus. A fonte da palavra de vida eterna é Jesus. Eu quero concluir lembrando alguns textos da palavra de Deus com você. Provérbios 17, 27 e 28 diz: quem retém as palavras possui conhecimento, e o sereno do espírito é o homem de inteligência. Até o estulto, quando cala, é tido por sábio. Se for para falar bobagem, não fala, meu irmão. É melhor a gente ficar quieto. Tiago, ao escrever sobre os perigos de uma palavra impensada, ele diz: de uma só boca procede bênção e maldição. Às vezes abençoamos e amaldiçoamos. Peçamos a Deus sabedoria para a gente usar palavras para construir, para abençoar, para edificar. E Paulo escreve aos Colossenses um texto lindo, Colossenses 3, 16 e 17. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em nosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em oração, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus e Pai. Glória ao nome do Senhor. Amados, que as nossas palavras não sejam discursos vazios. Que as nossas palavras sejam caminhos que foram trilhados pela fé. Nós tivemos experiências e falamos, como Pedro diz, daquilo que cremos e experimentamos. Daquilo que cremos e temos conhecido. Eu gosto do tema da Jocum, que diz assim, né? Conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. E você, meu irmão? Eu, você, quem estiver aí nessa audiência hoje. Nós faremos como os outros? Nós vamos retirar também? Ou nós daremos a resposta que Pedro deu? Para onde, ou melhor, para quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Nesses dias tão difíceis, amados, é para Jesus que eu e você temos que correr. Jesus, eu ouvi uma frase esses dias que me chamou muita atenção e tem tudo a ver com esse dia de pandemia. Jesus não tem uma opinião sobre nós. Jesus não tem uma opinião. Jesus tem um diagnóstico. Eu tive tanto médico essa semana, tanta gente dando diagnóstico do que você tem, tanta gente dizendo o que você tem. Não, mas não sabe, são opiniões. Nós temos diversas opiniões. Na multidão de conselhos a sucesso, pode ouvir.
Mas Jesus, Ele tem o diagnóstico da nossa vida. Ele não tem opinião, Ele tem um diagnóstico. Ele conhece, Ele tem palavras de vida eterna. Se você está ouvindo essa mensagem e talvez você entrou aqui pela primeira vez, eu quero que você saiba, se você está ouvindo algum dia essa mensagem, Jesus morreu por você e Ele tem palavras de vida eterna. Se você só ouviu aflição, dor, angústia, tristeza, saiba, existe um Deus que está vivo e tem palavras de vida eterna para você. Palavras que salvam, que curam, que libertam. Eu quero, nessa hora, orar com você. Você que está em casa, talvez enfermo, doente. Você que está ouvindo essa mensagem, que seja um proclamador. Nós somos proclamadores. Amados, nós como igreja, nós temos um produto, e o nosso produto é a nossa mensagem. A palavra de Deus, a mensagem do Senhor, a palavra viva que é Jesus. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por estarmos na tua presença, queremos agradecer pela vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão. Senhor, nós declaramos, Pai, que a mesma confissão que Pedro fez. Para quem iremos nós, se só Tu tens palavras de vida eterna? Pai, nós muitas vezes somos abalados. Pai, talvez as expectativas que temos não se cumprem. E como aqueles discípulos que abandonaram, às vezes nós somos tentados a abandonar, a desistir, Senhor, a dar passos para trás. Mas eu digo a cada irmão que está me ouvindo aqui, cada pessoa que está assistindo essa mensagem, Senhor, Deus, que ele não volte atrás, que eles não se retirem. E como Pedro, eles pensem e digam para quem iremos. Não é um lugar, não é uma coisa, não é o que fazemos, não é o como fazemos, mas é a quem nós iremos. E nós iremos a Ti, Senhor, porque só Tu tens palavras de vida eterna. Libera sobre os Teus filhos uma palavra real, uma palavra rema de vida, de alegria, de amor, de esperança, que mesmo em meio à luta e à adversidade, em meio à enfermidade, à dor, à escassez, não importa, nós temos a vida eterna e isso é maior. Se, Pai, pessoas chorando nesses dias porque seus entes queridos talvez partiram, ó Pai. Mas esses, na verdade, venceram a morte. A morte já, a doença, a enfermidade já não pode alcançá-los, porque eles estão no Senhor. Pai, nós queremos que isso seja uma fortaleza em nós, uma convicção em nós, que tenhamos em nossos lábios palavras de poder, palavras de vida eterna, e que possamos ser agentes transformadores, cada um dos meus irmãos. Senhor, quando entrarmos no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, em qualquer lugar, uma conversa, nós tenhamos palavras de alegria, compartilhamos palavras de vida eterna. Em nome de Jesus. Amém.